para comunicar algo de Deus ao seu coração. Agradeço a oportunidade dada pelo pastor Tiago e a sua esposa Flávia, pastora Flávia, para que a gente pudesse hoje estar aqui comunicando as verdades do Senhor. Hoje, neste domingo, nós vamos tentar colocar para vocês um tema muito interessante, muito propício para os nossos dias, para as nossas vidas, que se chama Vaso de Honra. E eu gostaria de colocar o texto de Apocalipse, capítulo 12, apenas o primeiro versículo, quando João, ele estava exilado na ilha de Patmos pela perseguição na era cristã, no princípio da era cristã. Ele foi perseguido junto com os demais apóstolos e João foi exilado na ilha de Patmos. E lá ele teve uma visão das coisas que eram, que são e as que viriam. E dentre essas revelações, e Apocalipse significa isso, revelação, João teve uma visão simbólica que nós vamos descrever a partir desse momento, mas que eu gostaria de frisar para vocês que essa visão, esse simbolismo, retrata de uma certa maneira a igreja do Senhor, eu e você que está me ouvindo, que já teve esse encontro pessoal com Jesus. Então, Apocalipse 12, versículo 1 fala assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Gostaria então de frisar 3 aspectos visualizados nesta figura representativa da igreja, de mim e de você que tem o Senhor, que já teve esse encontro com Jesus. A primeira característica dessa mulher é que ela estava vestida do sol, vestes resplandecentes, vestes brancas, que simboliza nada mais, nada menos de que você está revestido de Cristo, porque a Bíblia refere como Cristo o nosso sol da justiça. Então, esta mulher estava revestida deste sol, como eu e você estamos revestidos de Cristo, que é o nosso sol da justiça. Paulo diz lá em Efésios que nós nos revestimos do novo homem, que foi criado por Deus, que está em nós, que é a imagem de Cristo, que foi gerado em nós em verdadeira justiça e santidade. Então, o que essas vestes representam são a justiça de Cristo e a santidade de Cristo. Então, você não precisa buscar meios para ser justificado, perdoado, isento de culpas ou pecados diante de Deus. Por quê? Porque você já tem a justiça de Cristo dentro de você, que te justifica diante do Pai, o qual declara que você é inocente diante do Senhor. E também você se revestiu de vestes de santidade. Então, quando a gente, como cristão na vida, na trajetória da vida da gente, a gente procura alcançar meios de santificar e de ser agradável a Deus na nossa conduta, no nosso temperamento, nas nossas reações, significa que você está tentando alcançar o nível de santidade que já está embutido dentro de você. Você, segundo as Escrituras, já é santo e justo diante de Deus. Então, a santificação é um processo pelo qual você não está querendo macular a imagem de santidade que já está presente dentro de você. Então, santificação é algo que você busca na sua vida para você cada vez mais ser identificado com aquilo que Cristo já realizou dentro de você.
Isso que é estar revestido do sol da justiça. Lembramos-nos que, comparativamente, quando o povo de Israel estava no deserto, ele levantou um tabernáculo no deserto que continha a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus na religião judaica. Você e eu somos a habitação de Deus, e sendo ainda revestidos da glória do novo homem, como nós dissemos, segundo a imagem de Cristo, presente em nosso interior, criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Portanto, você possui uma vida redimida, uma vida comprada a preço de sangue do Senhor Jesus. E essa vida, dizem as Escrituras, está escondida em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, você recebeu do Senhor uma nova vida. E Cristo reenfatiza que, a respeito dessa aliança que Ele tem feito com você, ninguém te arrebatará das suas poderosas mãos. Nesse tabernáculo, lá no seu recôndito mais interno, mais interior, mais íntimo do tabernáculo, existia a Arca da Aliança, e eram 3 os seus conteúdos. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 4, comenta sobre a aparência e os 3 importantes conteúdos dessa Arca da Aliança. Ele diz, a Arca da Aliança, que era feita de madeira, era coberta de ouro toda em redor, em que estava dentro dela um vaso de ouro que continha aquele maná que fora dado ao povo israelita enquanto estava peregrinando no deserto, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, que eram aqueles 10 mandamentos que Moisés havia recebido lá em cima no monte. Então, 3 coisas que eu queria comentar com você, e eu quero só lembrar você o seguinte: você está identificado na aliança com o Senhor, não numa aliança antiga como a do Velho Testamento. A Arca da Aliança que está desaparecida e que o povo judeu ainda procura até hoje, na realidade essa Arca da Aliança já está presente dentro de você, porque ela representa a aliança em Cristo, a aliança de Deus através de Cristo, feita, realizada na sua vida. Então, a primeira coisa que essa Arca da Aliança, essa presença maravilhosa do Senhor dentro de você, ela continha, era um vaso de ouro com o maná, que significa o próprio Senhor Jesus. Ouro significa divindade, o divino presente. Então, embora aquela arca fosse de madeira, de alguma árvore retirada lá do deserto, ela era revestida de ouro, mostrando essas 2 interatividades entre o que é sagrado, divino, o ouro, com a madeira, que representa algo extraído da terra, que representa a nossa humanidade também. Então, Deus fez a aliança conosco. E dentro desta aliança, dentro desta arca, havia esse vaso de ouro, que nada mais significa do que o próprio Senhor Jesus, o divino, dentro de nós, em quem estamos aliançados com Deus. Observe que o vaso dentro da arca continha uma amostra de maná, daquele pãozinho do deserto, que é a figura do pão do céu, ou do próprio Senhor Jesus, que falou que Ele era o pão que desceu de Deus. A segunda coisa que havia dentro dessa Arca da Aliança era a vara de Arão, morta em sua essência por estar desconectada da sua origem. Era uma árvore, um ramo de uma árvore, retirada dela e morta, mas que, por um chamado de Deus, por um milagre, um sobrenatural de Deus, ela havia dado flores e frutos,
mostrando com isso a vida de Deus presente dentro de si, gerando beleza, perfume, vitalidade e conteúdo saudável e nutritivo a quem dele necessitar. Então, a vara de Arão representa a própria ressurreição do Senhor. E a palavra diz em Coríntios que nós, através de Cristo, exprimimos, colocamos para o meio ambiente o bom perfume de Cristo, essas flores que estão nesta vara de Arão do nosso sumo sacerdote Jesus. E os frutos representam a substância nutritiva, né, que nós podemos, através da palavra de Cristo, alimentar as pessoas em Cristo. A terceira e última coisa que havia dentro da arca da aliança, lá no tabernáculo, eram as tábuas da aliança, que sob a nova aliança, não significam mais aquelas regras e leis massacrantes da liberdade do homem. Por que era massacrante? Porque se você quisesse se salvar através do cumprimento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, você teria que cumprir integralmente, em toda a sua plenitude, os 10 mandamentos. Se você seguisse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, mas se você incorresse num erro de apenas um daqueles mandamentos, você estaria diante de Deus em culpa e não herdaria a sua salvação. Porque pelas obras da lei, diz a palavra de Deus, ninguém será salvo. Mas então o que Cristo fez? Ele colocou dentro de si essas tábuas da aliança, ele cumpriu integralmente como homem todos os mandamentos das tábuas da aliança. E quando você então recebe a Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, você traz para dentro de si essas tábuas da aliança, os mandamentos cumpridos em sua totalidade. De tal maneira que quando Deus visualiza você, Ele está visualizando Jesus, o cumpridor de toda a lei. De tal maneira que diante de Deus, você já está justificado pela fé em Cristo. E com isso você relaxa, você se anima, você se alegra, porque Jesus fez tudo o que deveria ser feito, fez tudo o que poderia ter feito pela sua vida e pela minha, para nos dar a completa salvação através da sua graça. E quando ele fala lá para os seus discípulos que os seus mandamentos não são pesados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem mandamentos para serem cumpridos. Não é porque você deixou o Velho Testamento, as tábuas da aliança, aqueles 10 mandamentos, em termos de você tentar cumpri-los para herdar a salvação, não é por isso que não existam mandamentos ou vontades de Deus para a sua vida, para serem obedecidos e cumpridos. Mas agora ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque é o próprio Jesus que cumpriu a vontade de Deus, que vai cumprir também através de você para alegrar o coração de Deus. Então, e quando você fala assim, eu não tenho forças para cumprir, para fazer, para ser agradável a Deus, lembre-se de uma coisa. Primeiro, a palavra de Deus diz que em Cristo nós já nos fizemos agradáveis a Deus no amado. E segundo lugar, a graça, o favor, a essência do poder de Deus, que está também em nós pelo Espírito Santo, ele nos alenta e nos dá forças suficientes para nos ajudar na caminhada cristã. Não seriam mais leis impossíveis de serem cumpridas em sua totalidade, e que por isso nos distanciariam mais de Deus, mas uma aliança em que por meio de seu próprio sangue,
Ele nos faz ser habitação de Deus, e cujos mandamentos já não estariam em tábuas de pedra, mas estariam como fogo inscritos em nossas mentes e corações, sendo continuamente lembrados pelo Espírito Santo. E por sua graça, pela graça de Cristo, Ele nos ajudaria a cumpri-los em sua prática. Olhe bem o que Jesus fala em João 14: não vos deixarei só, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas Ele estará em vós. Estas foram as palavras do Senhor. A segunda característica da mulher, a primeira, foi ela vestida do sol. A segunda característica da mulher, a lua estava aos seus pés, que é outra parte da imagem apresentada a João, em que esta mulher revestida de sol mostrava que os seus pés, que representam a nossa vida terrena, por onde os nossos pés transitam em direção ao nosso destino, estavam colocados sobre a lua, porque a lua orbita em torno da terra. Assim, a nossa luz, luz que vem do sol da justiça, vai resplandecer naqueles elementos, naquelas pessoas, naquelas circunstâncias que precisam dessa luz, em outras atmosferas e espaços que orbitam à nossa volta. O sol tem luz e energia próprios. E você tem a excelência deste poder de Deus o envolvendo, ainda que sendo um vaso de barro. A lua, pois, representa os locais imundos, que por não terem luz própria, recebem e brilham com a luz que vem do Senhor Jesus e que perpassa através de você. O que disse Jesus? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A terceira e última característica da mulher era a coroa de 12 estrelas, representando o conhecimento, o fundamento, a pedra angular que é Cristo, que junto com os seus 12 apóstolos, nos influenciaram através do conhecimento de Deus veiculado pelas Escrituras e por seus ensinamentos. Concluindo então, você é, pois, na expressão do apóstolo Paulo, um vaso de barro que carrega dentro de si um grande tesouro. Segundo Coríntios 4:7 fala: temos, porém, este tesouro. O quê? As vestes de justiça e santidade, o sol da justiça presente em nós. Nós temos a vida de Cristo, a vara de Arão. Nós temos a lua aos nossos pés. Nós temos essa coroa de estrelas, nós temos o maná do Senhor, nós temos o vaso de ouro, nós temos a aliança firmada em Cristo Jesus por seu sangue derramado. Nós temos, portanto, este grande tesouro, neste vaso de barro, nessa nossa humanidade. Para quê? Para que a excelência do poder que se veicula através de nós, através de curas, através de milagres, através de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, um sonho revelador, tudo isso é para que nós entendamos que a excelência não é nossa, a excelência é de Deus que habita em nós. O vaso de barro é moldado nas mãos do oleiro, constituído de uma argila cheia de imperfeições, mas que passa pela purificação do Senhor e se torna um vaso de honra. Sua função é obedecer ao seu chamado, de manter-se dentro desta realidade de santidade e justiça realizadas por Deus, e desta forma estar apto a ser usado pelo Senhor em qualquer tempo como vaso de honra. Segundo Timóteo 2:21 fala: de sorte que, se alguém se purificar das coisas do mundo,
que o pastor Tiago falou, a cobiça dos olhos, a cobiça da vida, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Ele nos falou sobre estas 3 situações em que Cristo foi tentado e que nós somos tentados também. Então, se nós nos purificarmos, nos afastarmos destas coisas, seremos vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 1 Tessalonicenses, confirmando, capítulo 4, versículo 4, diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você, como vaso de barro, e tendo dentro de si este grande tesouro, a Arca da Aliança, pode ser visto executando 2 modalidades de rendição ao seu Senhor. Você pode vir arrependido por alguma coisa que você fez, por alguma conduta imprópria, por uma palavra ofensiva. Você pode então vir ao Senhor, aos seus pés, e se colocar, se derramar diante dele, convencido pelo Espírito Santo, e você então confessa algo que o entristeceu, e nesse instante, diz a palavra, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo o pecado. Então você é perdoado e nesse instante restaurado inteiramente por sua graça. Como aquela mulher que, estando na cidade, sabendo que era uma pecadora, uma prostituta, sabendo que o Senhor estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com unguento. Um vaso quebrado, rendido aos pés do Senhor. Ela então é restaurada à plena luz do Senhor. Isso também nos relembra aqui a figura da lua, aos pés da mulher, vestida do sol, não é mesmo? E a segunda rendição, como cristão, é de você vir agradecido, reconhecendo o que o Senhor fez e continuará fazendo por sua vida, e se derramando sobre ele, o adorando. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, diz Marcos 14, 3, em casa de Simão leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, com unguento de nardo puro, de muito preço. Ela quebrou o vaso e lhe o derramou sobre a cabeça, perfumando o Senhor. Que você, como vaso de barro, querido, possa estar também nesta perspectiva de adoração a Deus. Você, por causa do Mestre Jesus, a despeito das muitas lutas enfrentadas, é um vaso escolhido e vitorioso e pode ministrar aos outros a graça salvadora do Senhor Jesus. Como Paulo e Silas, amarrados ao tronco e cantando louvores ao Senhor. Diz lá, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam açoitados, presos, amarrados ao tronco, no meio de toda aquela escuridão, numa cela sofrível, numa cela cheirosa, e ali os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque ele sabia que se os presos tivessem fugido, ele teria que pagar com a própria vida, teria que sofrer muito antes. Então ele puxou da espada para se matar. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus
e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu gostaria agora, para terminar, de falar sobre uma experiência pessoal minha. Meu filho estava na fase da adolescência e eu estava enfrentando uma situação que acredito todos os pais atravessam. Estava sendo difícil o nosso relacionamento e tentei consertá-lo com iniciativas que iam da indiferença ao que estava ocorrendo e a ele mesmo, até censuras ou severidade no falar, exigindo um comportamento forçado da parte dele. Nada disso adiantou e a situação se complicava. Eu orava a respeito para que Deus me iluminasse no modo de conduzir e reduzir o nosso conflito. Deus me tornara a cabeça do lar, no sentido de estar ligado à mente de Cristo e receber suas instruções a respeito das minhas necessidades. Diz a palavra que Cristo é o cabeça, é o mentor de todo homem. Deus frequentemente me falava ou me comunicava algo por meio de sonhos. Uma noite sonhei com a mesma condição de postura rebelde da parte dele para comigo. E no sonho repreendia, brigava com ele, até que de repente, como só no sonho é possível, surgiu do seu interior aquele menininho que eu costumava carregar no colo e brincar de forma tão terna. E ele chorava intensamente, clamando por afagos e carinho. Acordado, o Espírito Santo mostrou-me que era assim que eu devia resolver aquela indisciplina, amando-o incondicionalmente, por meio de beijos e abraços, afagos e um falar suave. Levantei-me então, fui ao seu quarto e, olhando-o dormindo, orei ao Senhor, determinado a cumprir o que no sonho me fora mostrado. E foi desta maneira que tudo se resolveu, revertendo inteiramente aquele quadro. Lendo livros sobre o assunto mais tarde, percebi que o adolescente é um meninão que se quer autoafirmar e assim deve ser respeitado e incentivado. Porém, esse meninão ainda tem um coração de um menininho que precisa se sentir amado como tal pelos seus pais. Deus me orientara como só Ele era capaz. O que é isso? Isso se chama vaso de honra. Um vaso que expressa a bondade e o amor de Deus, o Pai, através de Cristo Jesus. Um vaso que se rende, que pede, suplica: Senhor, me ajuda, eu preciso de que o Senhor seja o meu mentor, o cabeça de todo homem. Eu preciso que o Senhor me revele aquilo que eu preciso saber, Pai. E assim, você está tendo dentro de você este grande tesouro, o sol da justiça, a vara de Arão, as flores, os frutos. Você tem tudo o que a graça de Deus te permite ter. Você é um vitorioso, você é um vaso que se quebra, cheio de imperfeições, mas o oleiro pega esse vaso e vai remodelando de acordo com a sua vontade. Então, o que eu quero deixar para você é que você, como o apóstolo Paulo, quando Deus falou diante de Ananias, que dissera: Senhor, mas esse homem tem capturado, tem sequestrado os teus filhos, tem os manietado, tem os matado. Senhor, esse homem é feroz, esse homem não é mole não, Senhor. E Jesus chega para ele e fala: vai, Ananias, porque este homem é um vaso escolhido para levar a minha mensagem
a minha palavra a todos os lugares desse mundo conhecido. Então, queridos, você pode estar na situação que você esteja, mas se você tem esse encontro com Jesus, você há de ser transformado, porque o Espírito Santo vai te levar a essa transformação, de tal maneira que você será um vaso quebrado, rendido, mas refeito diante do Senhor, o teu Deus. Eu gostaria de orar por você agora. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos constituiu assim, vasos de honra, plenos da tua graça, plenos do teu favor, plenos das tuas misericórdias, com a graça de Cristo imbuída e embutida dentro de nós, perpassando através de nós, para atingir tantas vidas, tantas situações que estão, Senhor, sem solução, que estão, ó Deus, divagando, sem saber o que fazer, como fazer e para onde ir. Pai, que eu e cada um dos teus filhos que estão aqui nos escutando, a tua igreja, Senhor, possa resplandecer a tua luz, possa, ó Deus, modificar através do ser sal e luz do mundo, mudar o ambiente que o envolve, fazer com que as pessoas recebam a palavra de Deus e através desta palavra elas sejam salvas, sejam curadas, sejam abençoadas. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta graça maravilhosa do Senhor Jesus dentro de nós. Te agradecemos e te louvamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Amém.